ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das 3 raças, terão as cores das profissões e das regiões. As mulheres do Brasil, em vez de cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor. O preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar este Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil. Que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Este é o poema O Outro Brasil que Vem Aí, de Gilberto Freire. Um dos poemas que iniciam uma de suas maiores obras, Casa Grande e Senzala. E é sobre esta obra que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Mas antes de falar sobre o livro propriamente dito, vamos conhecer de Gilberto Freire. Vamos conhecer um pouco sobre o autor. Freire é um sociólogo brasileiro que nasceu em Pernambuco. Veio de uma família, que não é segredo para ninguém, abastada, ou seja, que possuía umas posses, que tinha uma classe social elevada, tanto que Gilberto Freire iniciou e concluiu seus estudos nos Estados Unidos. Depois, posteriormente, voltou para o Brasil e começou a estudar nossas raízes brasileiras. E assim surgiram muitas de suas obras, como Sobrados e Mocamos e o próprio livro que nós estamos falando, Casa Grande e Senzala. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre o autor, vamos estudar a sua obra. Não estudar aqui, estudar é ver com minúcia, é saber detalhadamente. Nós vamos comentar, conversar sobre Casa Grande e Senzala, porque, como vocês podem ver, o livro é grosso, é um livro cheio de informações, mas é magnífico. Tanto que muitas pessoas têm críticas e têm também elogios à obra de Freire. Particularmente, eu achei a obra magnífica. A obra traz histórias sobre o Brasil, traz fatos sobre o Brasil, fala da nossa formação. Então eu recomendo para pessoas maiores de 18 anos que leiam o livro. Existem muitas críticas que dizem que Freire não foi fidedigno à verdadeira história do Brasil. E sim, há fatos que têm controvérsias, há falas de Freire que têm controvérsias que podem realmente ser questionadas, mas a obra no seu todo é riquíssima. Não é à toa que é um clássico. Também há divergências em relação à forma que Freire escreveu, em relação à sua escrita. E por que há essas divergências? Algumas pessoas falam que Freire escreveu de uma maneira vulgar a sua obra, usando muitas palavras coloquiais, usando palavras de baixo calão, alguns até dizem, mas, ao meu ver, Freire sempre disse: eu não escrevo de maneira acadêmica, eu sou um literário, eu sou um poeta. E é dessa forma que ele escreveu Casa Grande e Senzala, realmente de maneira literária, contando uma história com um certo quê de poesia. E sim, ele usa palavras coloquiais, mas palavras do nosso Brasil, palavras brasileiras. Também há crítica à questão da maneira erótica que ele escreve o seu livro, usando palavras sensuais e com aquele quê de malícia, e não nego. Malícia é o que não falta no livro de Freire. No início de seu livro, tem um comentário do nosso antigo presidente, um dos nossos antigos presidentes, Fernando Henrique Cardoso, que ele fala: logo ele, tão à vontade no escrever, tão um pouco afeito às normas. Isso se referindo a Freire, e é realmente o que percebemos quando lemos Casa Grande e Senzala, que Gilberto Freire não estava tão preocupado assim com as normas de escrita, ou com palavras cultas, ou com aquilo que é considerado politicamente correto. A ideia de Freire era expor suas ideias,
Isso é o bonito do livro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele e as ideias que ele aborda. Vamos seguir uma sequência lógica, que é a sequência aqui dos capítulos. Durante o vídeo eu vou até colocar umas fotos para vocês irem vendo um pouquinho de fotos que tem no próprio livro. Essa é a minha edição e eu vou colocar fotos que constam no próprio manuscrito, ok? Vamos dividir esse vídeo em capítulos, assim como o livro é dividido em capítulos. Mais especificamente em 4, o livro tem 5 capítulos, mas o quarto e o quinto são um complemento um do outro. Então nós vamos começar falando das características gerais da colonização brasileira, certo? Que é uma formação agrária, escravocrata e híbrida. Essas 3 palavras é as que vão nos nortear nesse início. Agrária, escravocrata e híbrida, porque são 3 adjetivos que descrevem bem como foi a formação da nossa sociedade. Uma sociedade agrária. Nós sabemos que os portugueses chegaram no Brasil e se encontraram aqui com uma terra riquíssima, com uma terra com uma vegetação riquíssima. Tanto que a Amazônia, a água que tem lá, estudos que comprovam que ela poderia alimentar o mundo inteiro, alimentar com água o mundo inteiro por 150 anos e só depois acabaria nas bacias hidrográficas de lá. Isso é incrível, é uma riqueza natural imensa. Então os portugueses chegaram aqui e encontraram essa riqueza natural tão grande e além delas encontraram também povos que já viviam aqui, que são os aborígenes, os originais da terra brasileira, os nossos indígenas. Freire é muito criticado em sua obra por fazer a mulher indígena parecer ser muito promíscua, parecer ser muito priáptica, que é até uma palavra que ele usa no livro, priaprismo da indígena, que na realidade não é isso. A gente percebe que eram 2 culturas totalmente diferentes. A mulher indígena estava acostumada com a cultura da sua aldeia, que sim tinha uma liberdade sexual maior de acordo com seus costumes, e que foi vista e que foi expressa de acordo com os olhos do colonizador, aquele que já tinha uma igreja católica, já tinha uma política normativa, já tinha ideias de certo e errado dentro da sociedade. E ela foi julgada com esse olhar do colonizador, que não conhecia sua cultura, que não conhecia sua forma de ser, certo? E no início, a maneira escravocrata de se formar o Brasil foi utilizando o índio como escravo e a mulher indígena como meio reprodutor. Freire fala em sua obra de como as famílias brasileiras tiveram como base, como mãe, a mulher indígena. De como os portugueses, não somente os portugueses, mas outros europeus, vieram para o Brasil e formaram famílias e foi possível colonizar o Brasil graças à mulher indígena, porque em Portugal tinha muita pouca gente. Portugal é um país pequeno. Vou mostrar até aqui para vocês no mapa. Que mapa, não? Mas bem, aqui nós temos a África, conseguem ver? A África. E aqui, bem aqui, a Europa, ok? E bem aqui, bem pequenininho entre a África e a Europa, nesse cantinho bem aqui, ó. Vou colocar um mapa também para vocês verem aí no vídeo. Está Portugal. Perceberam como Portugal é um país pequeno? E por ser um país pequeno, consequentemente, tinham poucas pessoas lá em Portugal. As pessoas que tinham lá não conseguiriam colonizar sozinhas um país continental como o Brasil. Então, o que houve? Houve a famosa miscigenação, que também é abordado por Freire em sua obra. A miscigenação que é tão falada no nosso Brasil. A miscigenação que uniu raças. A miscigenação que, de acordo com Freire e alguns sociólogos, criou até chamada democracia racial, mas que por outros é muito criticada. Freire acredita que essa miscigenação que houve entre o português, o indígena e o africano tornou o racismo estrutural do Brasil ameno, amenizou esse racismo, tornou ele mais doce, usando o linguajar que Freire usou, mais doce, mais velado, tornou um racismo mais velado. Não
tão escancarado, assim como nos Estados Unidos, que tem uma separação visível, explícita das raças, que as pessoas ou são brancas ou são negras, mas quase não se vê um pardo, quase não se vê um miscigenado, que é o caso do nosso Brasil, que está composto majoritariamente por pessoas miscigenadas, ok? Então, essa miscigenação foi através dela que foi possível colonizar o nosso país. Através do cruzamento de portugueses com indígenas, as pessoas foram nascendo, os mamelucos, os pardos, e o Brasil foi ganhando extensão de povoamento. A gente sabe que tem dois tipos de colônia, a colônia de povoamento e a colônia de extração. O Brasil, a ideia não era uma colônia de povoamento, assim como nos Estados Unidos, a ideia era uma colônia de extração, cujo interesse é extrair os recursos da terra para aumentar a economia do país que colonizou, no nosso caso Portugal. Então foi uma colônia de extração, a colonização do Brasil, só que precisava de gente para fazer esse processo. E a gente que foi utilizada foi justamente os filhos dos portugueses com as índias, ok? E a escravidão no Brasil, com o indígena, não deu muito certo. Por quê? Porque o indígena estava acostumado a uma vida livre. O indígena era nômade, ele não ficava parado só em uma monocultura, só em uma lavoura, fazendo trabalhos manuais forçados e repetitivos daquela forma. O homem indígena era caçador, ele pescava nos rios, ele fazia armadilhas na floresta, então aquilo foi muito ruim para ele, ele não conseguiu se adaptar. Então, a maneira de solucionar esse problema que os portugueses encontraram foi utilizar os africanos como mão de obra escrava, e a gente vai falar exclusivamente sobre isso em um capítulo, porque Freire destina um capítulo para isso, ok? E híbrida. Então, falamos sobre a formação agrária, a formação escravocrata e a formação híbrida do nosso país, no primeiro capítulo de Casagrande Senzala. Vamos ver o segundo. O segundo fala sobre o indígena na formação brasileira, ou melhor, na formação da família brasileira. A mulher indígena como um veículo de multiplicação, como uma forma de aumentar a prole e povoar a nossa sociedade. Freire fala que não somente portugueses vinham para cá, vinham holandeses, vinham franceses, e todos eram muito atraídas pela mulher indígena. Interessantíssimo, na verdade. Ele fala sobre o mito da Moura Encantada. Eu mostrei para vocês o mapa mundi, onde tem a África e tem a Europa. Freire faz questão de destacar que o africano sempre ficou indeciso, ou melhor, o português sempre ficou indeciso entre a África e a Europa. Por quê? Porque é um país que estava intercontinental, estava entre a Europa, estava entre a África, então tinha influências dos dois continentes. E o português se tornou um povo muito flexível na questão cultural. Tanto que até nas referências bibliográficas do primeiro capítulo, tem assim, um pequeno trecho que diz assim, tudo completo, cheio de bem, cheio de mal. Sabem vocês quem me lembra? Ora, quem? Portugal. E é muito interessante porque mostra que essa mistura no Brasil foi mais possível graças a esse antecedente português, de ter uma flexibilização cultural muito grande. A gente percebe que lá nos Estados Unidos, os ingleses que foram para lá, muitos judeus também, que foram para lá, muitos israelitas, não se misturaram com os índios de lá, não reproduziram com os aborígenes que lá haviam, como no México, no Peru também, acabaram com a população originária de lá. Não teve uma mistura tão grande porque o povo era mais exclusivo em questões biológicas e raciais. Não queria se misturar com uma classe chamada na obra de abastarda, ou melhor, de bastarda, com uma classe inferior, com uma classe que não tinha o mesmo padrão que o deles. Já os portugueses não. Freire destaca também em sua obra que os portugueses tinham essa questão de separação, mas em relação à religiosidade. Se você era cristão, você é semelhante a mim. Mas se você não é cristão,
aí você é um herege, eu sou contrário a você. Mas em relação à raça, ele não era tão afastado e não tinha uma dissonância cultural tão grande. Ele se misturava melhor, ele era mais miscível, era mais homogêneo, ok? Por isso que o indígena foi fundamental na formação da família brasileira. Freire destaca, sempre que eu vou falar de algo mais polêmico, eu gosto sempre de deixar claro que é Freire que está falando isso em sua obra, que é Freire, de acordo com seus estudos, que está destacando isso. Claro que todos têm o seu direito de concordar ou não concordar, assim como vem muitos autores depois de Freire e discordam daquilo que ele escreveu em seu manuscrito, ok? Não sei se eu mencionei de início, mas em 1930, que foi o período que Freire escreveu seu livro, ele sofreu um exílio. Esse exílio foi por questões políticas, que no período vigente era Getúlio Vargas, o governante do nosso país, ok? E Freire era contrário ao governo de Vargas, e por isso ele foi exilado. E nesse seu exílio ele aproveitou e viajou por muitos lugares, por muitas cidades brasileiras e por muitos países. Foi inclusive para a África e lá teve material, teve conhecimento para poder fomentar as suas ideias, certo? Porque assim como um cientista tem no seu laboratório um becker, tem uma balança, tem uma fita, tem os tubos de ensaio para realizar seus experimentos, assim como o cientista materialista tem isso, o cientista social também tem. E a cultura, as sociedades são os seus instrumentos de trabalho que conseguem verificar as leis, não as leis da natureza, mas as leis sociais, as leis da sociedade em que as pessoas estão inseridas, e isso é muito lindo. Pois bem, o indígena foi fundamental, perdão pela digressão, mas o indígena foi fundamental na formação da nossa sociedade brasileira. Sem a mulher indígena, talvez a sociedade brasileira não teria se formado e a gente percebe muitas coisas dela atualmente. Não sei se vocês que estão assistindo moram no interior, moram em uma zona mais urbana, mas existe a lenda de a criança nasceu, colocar uma roupinha vermelha, colocar uma fitinha vermelha para evitar olho gordo, para evitar mal olhado na criança. Isso vem do povo indígena. Percebe-se que as mulheres, tanto as mulheres como os homens, usam pinturas durante um período específico ou durante o ano todo e no corpo inteiro ou em algumas partes. E uma das cores predominantes nessa pintura é o preto e o vermelho. E o vermelho era usado principalmente para evitar espíritos malignos, para evitar os maus olhados, como se diz, para evitar a influência de espíritos malignos contra a pessoa. Então, percebemos muito da cultura indígena na nossa cultura atual, porque a cultura indígena faz parte da cultura do povo brasileiro. Deixa eu ver. Muito interessante também as questões dos mitos, do folclore, de como o brasileiro sempre cresceu com a mitologia, com os totens, com um totemismo muito grande. Como a criança brasileira sempre cresceu num ambiente cheio de mitos. Isso é fundamental para o nosso imaginário, para a nossa cultura, para a nossa forma de ser. Certo. Vamos agora para o terceiro capítulo, que é o colonizador português, os seus antecedentes e as suas predisposições. Os antecedentes dos portugueses, eu já falei um pouquinho com vocês, que era essa flexibilidade entre a Europa e a África. E nessa miscibilidade existe um mito muito interessante que se chama Amor Encantada, que é um mito em que os portugueses endeusavam uma moura que era muito bonita, cheia de virtude, cheia de beleza. Se vocês pesquisarem no Google ou então na Amazon, em algum lugar que venda livros, vai ter lá o livro Amor Encantada, que vai falar um pouquinho sobre essa mulher idealizada pelos portugueses, e eles viram na indígena brasileira um pouco dessa moura, que aumentava o encanto, a magia. Muitos portugueses acreditavam também que aqui no Brasil iriam encontrar o Éden, o lugar onde estava escondida a árvore da vida, e encontrando essa árvore adquiririam assim a vida eterna. Então, os antecedentes portugueses falam de um povo que tem uma cultura muito variada, que acredita em muitos mitos e é um povo majoritariamente marítimo. Um povo que não tem uma economia
muito centrada no seu próprio país, mas é uma economia de comércio marítimo, que ele viaja muito, que ele faz muitas trocas, um povo que está na maior parte do tempo em outros lugares que não na sua pátria, certo? E pegando como respaldo esses antecedentes do povo português, nós vamos falar sobre a questão alimentícia aqui no Brasil. A questão alimentícia que depois da colonização tornou-se majoritariamente com o principal alimento a mandioca, o famoso beiju, que iriam tornar-se posteriormente a tapioca que a gente conhece hoje. Então, Freire fala em seu livro como a mandioca estava presente em todos os alimentos do Brasil colonial. Era pirão de farinha, era café com mandioca. A mandioca não tinha pão, o pão veio depois do século XIX, por aí, aqui para o Brasil, mas que era tapioca, era beiju, era alimentos mais indígenas, e quando os africanos vieram para cá, a culinária brasileira ficou riquíssima, ficou mais cheia ainda de variedades alimentícias, porque eles trouxeram da África o consumo mais exacerbado de vegetais e utilizavam novos ingredientes como a pimenta, e assim a culinária brasileira se tornou tão rica como ela é hoje. A feijoada, um prato tipicamente africano. A gente sabe que o porco, quando era morto, as principais partes do porco era destinada para o consumo dos brancos e das pessoas nas casas grandes. Nas senzalas restavam o resto do porco, as partes que não queriam, como a orelha, a cabeça, as patas. E as culinárias, o povo africano, utilizava esse resto de alimento e colocava no feijão para tentar dar um primor para aquilo que lhes restava como subsídio alimentar. E é muito interessante ver esse diálogo da casa grande com a senzala. Eu até separei aqui no livro, destaquei algumas críticas que é feita ao livro de Freire, trechos do livro que estão propensos a serem mais criticados, e também trechos que devem ser destacados, devem ser conversados, as pessoas que vão ler devem conhecer, porque é fundamental para compreender a formação do nosso país. Um deles diz assim: nada perturba mais o equilíbrio na natureza que a monocultura, principalmente quando é de fora a planta que vem dominar a região, que foi o que aconteceu muito aqui no Brasil. No Brasil, a monocultura sempre prevaleceu. Hoje nós observamos na região do sul, nas regiões mais agrícolas, que tem maior exportação de alimentos, uma monocultura muito grande. Isso enfraquece o solo. Isso acaba roubando nutrientes do solo, deixando o solo mais fraco, deixando o solo menos rico. E não é de agora que essa prática começou. A nossa sociedade atual é reflexo da nossa sociedade passada. No início do período colonial, o Brasil já era assim, com os portugueses tentando introduzir aqui uma monocultura que não ia dar certo. Uma monocultura dá certo lá na Europa. Uma monocultura aqui no Brasil, que é um país com climas tão diferentes, às vezes não dá certo. Algo que eu descobri que eu achei incrivelmente interessante é que, se vocês observarem, nós temos aqui as linhas do Equador e os demais paralelos. Percebe-se que ao redor de um paralelo o clima não varia tanto. Então, países, ou melhor, cadê a Europa aqui? Pronto. Países aqui na Europa, que são países longitudinais, horizontais, que têm seu território dispostos de uma maneira mais horizontal assim, o clima não varia tanto porque eles estão sobre um mesmo paralelo. Mas países como o Brasil, que são mais verticais, veja o Brasil aqui, é um país mais vertical. Ele passa por diversos paralelos, então o seu clima varia muito. O clima brasileiro varia demais. Por isso que tem que se prestar atenção no que vai plantar, como vai plantar, a maneira que vai fazer essa monocultura. E, inicialmente, isso foi um grande prejudicial para a alimentação das pessoas aqui no Brasil, porque era uma alimentação muito pobre, uma alimentação quase restrita à mandioca, raramente tinha-se carne, tinha-se proteína, e as pessoas ficavam enfraquecidas. Então, tinha-se a ideia da inferioridade da raça miscigenada. Freire também aborda isso no seu livro. A inferioridade da raça miscigenada, como se fosse uma ideia biológica, como se
a raça superior, a raça branca, se tivesse se misturado com raças inferiores, raças pardas ou negras, e originado um ser subdesenvolvido intelectualmente e fisicamente, que era o ser mestiço. Mas Freire destaca: não, isso está errado. O que acontece é que a alimentação não era propícia, a alimentação não tinha os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico e intelectual de algumas pessoas ou da população geral. A comida era muito escassa, por isso os indivíduos não cresciam tanto como os portugueses originais ou como os africanos originais, que outrora não eram misturados, as etnias não estavam misturadas. Então ele atribui esse menor porte físico não a uma inferiorização da miscigenação, mas sim a um déficit alimentício. Isso é incrível, isso é muito legal. Partes do Brasil que podem ser criticadas é esta, como fala do próprio Freire aqui em seu livro. A alimentação do negro nos engenhos brasileiros podia não ser nenhum primor de culinária, mas faltar nunca faltava. Isso pode ser muito criticado. Como que Freire está dizendo aqui que o escravo nunca passou fome? Querendo dizer que não poderia ser assim uma gastronomia invejável, uma gastronomia com primor, mas que nunca faltava. E isso distorce um pouco o que viveu alguns escravos com falta de alimento, muitos morrendo de fome. Então, Freire acaba escondendo isso. A gente não já viu crianças comendo terra e diz: esse menino vai ficar com lombriga, vai adquirir alguma coisa porque tá comendo terra. Mas, gente, a geofagia é uma prática que não só as crianças fazem por brincadeira, porque estão brincando, mas muitos escravos faziam antes geofagia. Tanto que tem uma máscara, eu vou colocar a máscara aqui com o nome dela embaixo, que muitos senhores colocavam nos seus escravos para eles não comerem terra. Não tinham o que comer, eles tinham fome e eles iam comer terra. E isso, nós sabemos, não é saudável. A pessoa pode adquirir inúmeras doenças, danificar o seu sistema digestório. Então, os senhores, para o escravo não morrer ao comer terra, colocavam essas máscaras, que é um meio de tortura. Eu lembrei do Covid-19. Tantas pessoas reclamavam de usar uma máscarazinha de pano. Imagina os escravos terem que trabalhar durante o dia inteiro no sol exaustivo com uma máscara dessas. Então, a prática da geofagia é algo antigo e é muito interessante a gente entender ela dentro do nosso contexto histórico. Outra fala de Freire que é controversa. A colonização europeia veio surpreender nesta parte da América quase que um bando de crianças grandes. Um bando de crianças grandes. Era assim, ou melhor, é assim que Freire, em muitas partes do seu livro, retrata o povo indígena. Pessoas sem capacidade intelectual, pessoas sem uma sociedade complexa, e muitos indianistas criticam Casa Grande e Senzala pela forma que o índio é exposto, pela pouca contribuição que Freire atribui a ele no processo de colonização e de formação da nossa sociedade brasileira. A degradação moral foi completa, como sempre acontece a juntar-se uma cultura já adiantada com outra atrasada. Já comentei isso com vocês, que via-se na época dois níveis culturais, o adiantado e o atrasado, e Freire, na sua obra, às vezes, ou melhor, majoritariamente, ele destaca a população indígena como uma população atrasada, e os portugueses como adiantada, que trouxe a civilização para o Brasil e que quis tornar sociável os povos indígenas. Por isso ele é muito criticado. E eu achei muito interessante essa parte do livro que explica: vá queixar-se ao bispo. Vá queixar-se ao bispo. Às vezes, esse dito popular, quando alguém está indignado com algo, o outro solta: vá queixar-se ao bispo. De onde vem isso? E Freire explica da onde que vem isso. Porque na época, a maior autoridade, maior às vezes até que os senhores
feudais, feudais não porque aqui era um feudalismo, mas porque o regime se assemelhava. Mais do que os senhores dos seus engenhos, eram os bispos. Então, na expressão popular, hoje irônica, vá queixar-se ao bispo, esgotados os apelos à polícia, ao governo, à justiça, sobrevive a antiga ideia do prestígio eclesiástico, maior que o civil, dentro da qual formou-se o espírito da gente peninsular. Ou seja, aqui no Brasil, sempre que tinha divergências, iam queixar-se ao bispo. Quando não ao bispo, iam ao coronel. Se alguém fosse preso, se alguém tivesse algum problema com a justiça e estivesse indo diretamente à cadeia e passasse em frente à casa do seu padrinho coronel, valei-me, senhor coronel. E o senhor coronel socorria e esta pessoa ficava como livre dentro de sua casa. Tanto que até hoje existem em cidades do interior esse apadrinhamento político, onde os políticos têm os seus afilhados, que foi muito comum na época do início da República Brasileira. Outra crítica imensa ao Freire é a questão dele dizer que a escravidão foi um regime necessário para a colonização do nosso país. Diz assim: teria sido mesmo um crime escravizar o negro e levá-lo à América? Para alguns publicistas foi erro e enorme, mas nenhum deles nos disse até hoje que outro método de suprir a necessidade do trabalho poderia ter adotado o colonizador português no Brasil. Tenhamos a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Só a casa grande a senzala, o senhor de engenho rico e o negro capaz de esforço agrícola, e a ele obrigado pelo regime do trabalho escravo. Essa fala de Freire dá a entender que graças à escravidão o Brasil se tornou o que é e que não teria outra forma de se formar um país senão por meio desse regime tão cruel que é o da escravidão. Nesse último capítulo, nós vamos falar sobre o escravo na vida sexual e de família do brasileiro. Não é segredo para ninguém que o escravo na vida sexual do brasileiro esteve muito presente, principalmente nas casas grandes e principalmente a mulher negra, escravizada, que servia como objeto de abuso para os seus patrões. Não sei se vocês já chegaram a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que Brás Cubas tinha um molequinho de estimação, é assim que ele o chama no livro, e ele diz que subia nesse molequinho, que maltratava ele, e era justamente assim que o escravo era tratado dentro das casas grandes. O ioiô, que é o senhor de engenho, a criança pequena, filha do patrão, sempre ganhava um outro garotinho da mesma idade para ser o seu companheiro de crescimento e ao mesmo tempo o seu brinquedo de estimação. Existia também a questão de ciúmes entre as sinhás com as escravas. Muitas eram suas confidentes, não nego, mas a maioria tinha ciúme dos seus maridos com as escravas. Exemplos disso, Freire cita também aqui em sua obra. Da crueldade que muitas faziam com as suas escravas. A rivalidade de mulher com mulher. Fala sobre a questão do sadismo dentro da casa grande, que iniciava com o marido. O marido tratava mal sua esposa, que por consequência tratava mal sua escrava. E isso se tornava um ciclo vicioso dentro do processo da nossa colonização do Brasil, principalmente dentro das casas grandes. Sáditas eram, em primeiro lugar, os senhores com relação às esposas e assim se tornavam as esposas em relação às escravas. E Freire fala que não é raro os casos de crueldade de senhoras de engenho contra escravos inermes.
Sim, as moças que mandavam arrancar os olhos de mucanas bonitas e trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro da competeira de doce e apanhando em sangue e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas já de idade que, por ciúme ou despeito, mandavam vender mulatinhas de 15 anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam assalto de botina dentaduras de escravas, ou mandavam-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar caro as orelhas. Toda uma série de judiarias. O motivo, quase sempre, o ciúme do marido. É muito forte os relatos que Freire dá. É muito forte tudo que aconteceu na história do nosso país. É muito forte tudo que a população negra sofreu, tudo que a população indígena sofreu, tudo que inúmeras pessoas, os mulatos até os brancos, sofreram no nosso processo de formação da nossa nação brasileira. Então, você, eu como brasileiro, é fundamental tentar ao menos se politizar, tentar ao menos conhecer um pouco da nossa história, ler grandes obras como Casa Grande e Senzala, ler, conhecer, assistir documentários, assistir filmes, séries que falam sobre a nossa história. Quando a gente conhece um pouquinho dos nossos antepassados, a gente percebe dentro da nossa atualidade, dentro da nossa sociedade atual, coisas que não surgiram de agora. Preconceitos, estigmas que não surgiram de agora, que são somente consequência de atrocidades que aconteceram no passado. Então é muito importante estar sempre estudando, estar sempre buscando conhecer mais das nossas origens, da nossa formação, porque assim podemos debater esses temas e também buscar soluções para tentar melhorar a vida daqueles que estão presentes aqui hoje, tentar melhorar o nosso Brasil, tentar ressignificar as coisas, tentar ressignificar manchas do passado, tentar fazer melhor. A gente não precisa repetir os mesmos erros que foram repetidos. A gente pode tentar melhorar. Então, não abordei tudo que essa obra imensa fala, mas tentei explanar com vocês um pouquinho do que ela mais aborda. Espero que vocês tenham ficado incitados para conhecer mais, para ler a obra e para se aprofundar na história da formação brasileira, se aprofundar na história da Casa Grande e da Senzala.